Olá, meus alunos, vamos iniciar a nossa videoaula. Vamos lá? Nós vamos trabalhar hoje com matemática, com o assunto composição, decomposição e leitura dos números. Vamos lá, meus amores, vamos iniciar a nossa videoaula, tá? Prestem atenção, tá ok? Que nós vamos trabalhar com o assunto composição, decomposição e leitura dos números. Vamos lá? Então, aqui, vamos conversar sobre as apresentações ao lado. Então, olha só, quem já viu aqui, nós temos o ábaco, isso mesmo, o ábaco. E logo aqui abaixo, nós temos quem? O material dourado, tá? Então, esses dois materiais aqui, né? Nós podemos trabalhar com os números, isso mesmo. Nós podemos trabalhar com os números, tá? Verificando os algarismos, a, a sua posição e a quantidade que nós vamos ter de acordo, por exemplo, com o material dourado, tá ok? Ou com ábaco, contando, né, essas pecinhas que vão em cada posição. Então, vamos lá. Aqui no ábaco, eu tenho cada traço desse, né, está composto por algumas bolinhas verdes. Só que, como assim, tia? Que número eu posso verificar aí? É só você contar a quantidade, tá, que está em cada posição. Olha aqui, eu tenho unidade, dezena, centena e milhar. Aqui no milhar, quantos bloquinhos eu tenho? Apenas um. Um milhar é 1000. Vou para o próximo, o C de centena. Quantas bolinhas eu tenho aqui na centena? Uma, duas, três. Então, 3 centenas é 300. Então, eu já tenho aqui 1.300. A dezena só tem apenas uma. Quanto é uma dezena? É 10. Então, aqui eu já tenho 1.310. Agora, eu tenho uma grande quantidade de unidades. Vamos lá? Uma, duas, três e quatro. Eu tenho agora, vamos contar no geral, né? Quanto nós ficamos, tá? Em relação ao ábaco. 1.300. Vou somar a dezena com a unidade. 10 mais 4, 14. 1.314. Mesma coisa aqui no material dourado. O material dourado, você vai verificar que eles são de formatos diferentes, tá? Este maior aqui é um cubo. Então, neste cubo aqui eu tenho 1.000 unidades, tá? Esses quadrados aqui, não é? Cada um tem 100 unidades. Então, aqui eu já tenho 1.000, 100, 200, 300, 1.300. Esta barra aqui contém 10 unidades. Então, já tenho 1.310. Mas, somando com essas unidades que eu tenho, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1.314, tá? Então, aqui eu fiz a utilização do ábaco e do material dourado, tá ok? Acompanhe essa leitura comigo, que é bastante importante. Olha só. Você está vendo alguma semelhança nas representações? Sim, nós vimos, não é? Semelhança foram os números, tá? Foi a mesma quantidade de números que nós trabalhamos. Qual é o número representado? Foi 1.314. Quantas ordens tem? Tá? Então, para a gente saber o número de ordens, então nós vamos pegar o 1.314, tá? Como eu vou saber a quantidade de ordem que eu tenho? Tá? A ordem, ela vai ser separada por esse pontinho aqui, olha. Então, aqui atrás, eu tenho a minha primeira classe. Desculpa, é classe, tá? Eu tenho minha primeira classe. E daqui do pontinho para frente é a minha segunda classe.
Então, eu tenho duas classes desse número, tá? E a ordem? A ordem é a quantidade de números que eu tenho, tá? Só que eu vou contar de trás para frente. Aqui eu tenho o número 4, é a minha primeira ordem, tá? O número 1 vai ser a minha segunda ordem. O número 3, a terceira ordem. E o número 1, a minha quarta ordem. Então, aqui, este número 1314, eu tenho duas classes, não é? E eu tenho 4 ordens, entenderam? Na representação com material dourado, o cubo, né, que era o maior, representa qual ordem? A ordem do milhar, não é? E se quiséssemos ter o algarismo 5 na ordem das dezenas, como ficaria a nossa representação? Na dezena, quando eu tenho 5 dezenas, dezena lembra que número do número 10. Então, é só acrescentar o número, tá? E acrescento um zerinho à direita. Se é 10, eu acrescento um zero. Então, 5 dezenas é 50. E como ficaria a nossa representação? Precisaríamos retirar ou acrescentar peças. No caso, né, era 10, então nós tínhamos que acrescentar mais 4 barras de 10, tá bom? Aqui agora eu tenho a composição e a decomposição de um número, tá? Então, aqui eu tenho esta composição, tá? É onde os números estão unidos, tá bom? E na decomposição, olha só, os números agora estão o quê? Separados, tá? Então, aqui eu tenho, para você saber como fazer a decomposição, você pode lembrar da posição de cada número, tá? Olha só, 9 é unidade, o 6 é dezena, o 2 é centena e o 1 é milhar. Então, para eu fazer a decomposição, se eu não souber de cabeça, eu posso utilizar a posição de cada número. Então, uma unidade de milhar é 1.000. 2 centenas, 200. 6 dezenas, 60. 9 unidades é 9. Pronto, aqui eu tirei a minha composição, onde os números estão unidos, e utilizei na decomposição, onde eu separei esses números. Mesma coisa aqui, eu tenho o número 3.111, está na sua composição, tá? Então, eles estão juntinhos. A decomposição, né, eu vou defragar esse número. Então, 3 milhares é 3.000. Uma centena é 100. Uma dezena é 10. E uma unidade é 1. Tá? Então, aqui nós fizemos, né, a composição e a decomposição de um número. Aqui é a mesma coisa também, tá? Eu utilizei a composição, né, do número 1.039, tá? No caso, uma unidade milhar é 1.000, 0 centena, 0, não é? 3 dezenas é 30 e 9 unidades é 9. Aqui embaixo eu tenho o número 3.000, olha só, tudo com zero agora. Então, eu tenho 3 unidades de milhar, né? 3 unidades de milhar é 3.000. 0 centena é 0. 3 dezenas é 0. 0 dezena é 0. E 0 unidade é 0. Então, aqui eu tenho mais um exemplo de composição e decomposição de um número. Observe essa leitura. Ao fazer a decomposição, nós desmontamos ou separamos. Olha só, a decomposição onde você vai desmontar ou separar, tá? Em unidades, as ordens que foram os números. Quando nós montamos ou juntamos as unidades de um número,
dizemos que estamos fazendo a composição. Então, a decomposição, onde você vai o quê? Desmontar, separar. E a composição é onde você vai o quê? Montar, juntar, tá bom? Então, aqui eu tenho a decomposição do número 1.699. Então, eu tenho aqui 1.699. Aqui o número, a sua leitura, tá? Então, eu tenho o número 1.699. Então, aqui está a leitura. Então, eu posso também fazer aqui decomposto, né? Decompor em classes e ordens. Então, eu tenho aqui uma unidade de milhar, não é? Que é o número 1 da frente. 6 centenas, 9 dezenas e 9 unidades de milhar. Ou 9 unidades só. E finalizando aqui, eu tenho alguns exemplos de composição e decomposição. Tá? Então, aqui eu tenho exemplo da composição, tá? Onde eu tenho números junto, né, unido, e depois você vai o quê? Decompor, separar. E na composição, eu tenho ele o quê? Separado, e na composição eu vou unir, montar. Tá? Então, verifique esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouco sobre a composição e a decomposição dos números, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom, meus amores? Então, foi um prazer, tá? Um beijinho da tia Georgiane. Tchau!